Então, ontem a gente viu algumas coisas sobre hidratação, né, como mecanismo de transferência de calor e tudo mais, características ali do processo de hipertrofia, da desidratação e da própria hiponatremia. E hoje a gente vai partir para a questão das recomendações, tá? A premissa geral da hidratação é que a gente deve ingerir líquidos antes, durante e depois. E isso sempre foi assim e não mudou, né? O que a gente já tem que ter um pouco de cuidado, né, a partir do que a gente viu ontem, é que ingerir líquidos antes e durante e depois, mas em quantidades adequadas, tá? Então, não precisa ser de maneira exagerada. Qual que seria o objetivo de ingerir líquidos antes do exercício? Aí eu estou pensando principalmente nas últimas horas que precedem o exercício. Embora tenha alguma recomendação da literatura, até colocando uma ingestão no período noturno da noite anterior a um evento esportivo. Mas pensando mais aí nessas últimas 4 horas antes do exercício. Então, o objetivo aqui, ó, é fazer com que o sujeito ele inicie, vou só ativar meu ponteiro aqui, que ele inicie o exercício bem hidratado, tá? O termo eu hidratado significa bem hidratado. E com nível de eletrólitos adequado no plasma, ou seja, ele começa ali com o balanço hídrico dele neutro, né? Ou seja, está bem hidratado, não está com déficit de líquido corporal. Essa é a ideia. Porque aí, se ele já começa assim, ele já começa uma situação positiva para ele. Agora, se ele já começa desidratado, isso pode ser negativo, né? Então, eu coloquei aqui duas recomendações. A primeira é uma recomendação do Colégio Americano de Medicina do Esporte. O Colégio Americano é uma instituição lá dos Estados Unidos. Eles sempre lançam diretrizes sobre nutrição, hidratação. Geralmente, a hidratação está junto no de nutrição. A última atualização foi em 2016. Esse documento tem lá no campus virtual, mas se entrar na internet, vocês conseguem baixar. É uma boa diretriz para a gente ter como orientação para pautar nossas práticas, tá? E ele coloca aqui que deve-se fazer uma ingestão de 5 a 10 ml por quilo de peso corporal, tá? Aí pode ser de água ou bebida esportiva. Lembrando que se for bebida esportiva, aí já tem que considerar a quantidade de carboidrato que vai estar presente nela. Geralmente é 6%, tá? E isso há 2 a 4 horas antes do exercício. Né? Então, se a gente pensar numa situação prática, se a pessoa pesa 50 quilos, por exemplo, seria 250 a 500 ml. E por que ele coloca aqui 2 a 4 horas? Porque dá tempo, né, dessa água ser ingerida e absorvida. E se, por exemplo, a pessoa já está bem hidratada e ela ficar excessiva, ela vai produzir xixi, vai produzir urina. Então dá tempo até dela esvaziar, né, ter a excreção dessa urina para não atrapalhar ela durante a competição, tá? E por outro lado, se a pessoa ainda estiver pouco hidratada, ela pode, nas últimas 2 horas aqui, às vezes fazer um xixi, perceber que ainda está muito escuro e tomar mais uma dose de água ainda antes do exercício, tá? Seja treino, seja competição, né? A ISSN, que é uma outra sociedade também importante para a gente, que é a Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, também recorrentemente ela lança suas diretrizes, e ela tem uma diretriz aqui, a última dela é de 2018, aconselha a consultar esses documentos, que são documentos que guiam a nossa prática, tá? Ela já faz uma recomendação um pouco mais ampla, então ela fala assim, que o sujeito vai disputar um evento no dia seguinte, na parte da manhã, que na noite anterior a pessoa consuma aí 500 ml de água de bebida esportiva, tá? E ao acordar também, e fazer uma ingestão aqui bem próximo da competição, tá? Seria 20 a 30 minutos antes de começar o evento ali. Uma ingestão entre 400 e 600 ml, tá? Essa última ingestão aqui, gente, a gente já tem que pensar o seguinte, essa daqui, ela já é uma ingestão para ele começar já o exercício, talvez até com um pouco mais hiperidratado, né? Tá? Por quê? Porque essa quantidade de líquido aqui, ela não vai ser absorvida nesse período aqui. Então, na hora que o sujeito começar o exercício, parte desse líquido ainda vai estar sendo absorvido. Então, já vai estar ajudando a fazer uma reposição durante o exercício. Uma coisa que é importante, né, que vocês fiquem atentos, que a gente tem essas diretrizes que norteiam o nosso trabalho. Mas a gente tem que sempre observar a tolerância do indivíduo, né, e as particularidades de cada um. Tem pessoas que não vão conseguir ingerir 500, 600 ml de líquido 20 a 30 minutos antes.
ela vai ficar, às vezes, com o estômago muito cheio, vai sentir desconforto ao iniciar o exercício. Então, a gente tem que sempre respeitar a tolerância do sujeito. Ah, mas como é que eu vou saber isso? Testando, né? Obviamente, você já deve ter ouvido falar, a gente nunca testa nenhuma estratégia numa competição. A gente sempre faz na competição aquilo que já foi treinado durante o treino. Então, inclusive, a gente tem que treinar a estratégia de hidratação. Então, se eu acho que é importante ele ingerir 400 ml de líquido ali meia hora antes da competição, eu tenho que pedir para o atleta fazer isso durante os treinos também, para ver se não gera nenhum desconforto para ele. Então, a gente tem que sempre ter essa ideia de que observar a tolerância do atleta, ver a resposta dele, porque às vezes você começa a forçar, em vez de melhorar, é pior, tá? Então, tem que observar a tolerância dele e ir adaptando, fazendo testes durante o treino para ver o que funciona melhor em termos de manutenção da hidratação dele durante o exercício físico, rendimento físico, né? E que não haja nenhum desconforto para ele, tá? Então, fazer uma última ingestão próximo do exercício é importante, ou para recuperar um pouco a hidratação dele, se ele ainda não tiver recuperado do último treino, ou para colocar ele no estado de hidratação para iniciar o exercício físico mesmo, ou a competição, tá? Pode ser que ele já esteja bem hidratado, pode ser que não. E durante o exercício? Aí o sujeito tomou lá um líquido 2 horas, tomou 500 ml de líquido 2 horas antes do exercício, não tomou mais depois desse período, né? Talvez fez um xixi antes de começar o evento lá, o treino dele, e vai fazer o exercício, ou treino ou competição. E aí vai ter alguma desidratação durante o exercício físico. Treinos mais curtos, né, gente, a perda hídrica geralmente tende a ser muito pequena. Mas treinos mais longos e intensos, a perda pode ser muito significativa. Então, a reposição, ela acaba sendo, assim, muito importante, principalmente em treinos ou em competições mais longas. Às vezes tem etapa de ciclismo que dura 4, 5 horas. Se o sujeito for disputar um triatlo, né, vai dar 10, 12, 9 horas, depende do nível do atleta e do triatlo que ele está disputando. Tá? Então, vai disputar uma maratona, no mínimo, mais de 2 horas. Vai disputar uma ultramaratona, tem ultramaratona que é de 24 horas. Então, assim, depende do evento esportivo que ele vai participar. Vai disputar uma partida de futebol, é no mínimo 90 minutos. E é um esporte muito intenso, muito extenuante. Você pode olhar no futebol, começa uma partida de futebol em 5 minutos, quando filma o sujeito já está gotejando suor, está todo suado já, por causa da intensidade muito grande. Uma partida de basquete também tem uma intensidade. Uma partida de tênis pode durar 4, 5 horas, dependendo. Né? Como é um esporte individual, todo o esforço físico é do sujeito. Ele não tem nem como solicitar ajuda dos colegas, né, de equipe. Então, durante o exercício físico, o objetivo vai ser o quê? Prevenir uma perda excessiva de fluidos corporais. O que seria uma perda excessiva? Acima de 2% da massa corporal. Então, se o sujeito pesa 70 quilos, ele deveria terminar pelo menos com 68,6, ou seja, perder 1,4 quilos. Perder 1,4 quilos estaria exatamente em 2% de perda de massa corporal. Bom, além disso, com a reposição, a gente vai pensar em tentar manter o balanço de eletrólise desse sujeito. E um outro componente que é importante é evitar um ganho de peso durante o exercício. Então, eu não quero que ele fique muito desidratado, né? De preferência que fique aqui abaixo de 2%, mas eu não quero também que ele ganhe peso, tá? Obviamente, gente, para se conseguir essa situação aqui, vai depender muito de oportunidade. Então, por exemplo, um atleta maratonista de elite, esquece que isso aqui não é para ele. Ele não vai conseguir fazer uma reposição de fluido suficiente para terminar a competição com menos que 2%, tá? Um aluno que vai fazer um treino de academia, totalmente possível. Um aluno que vai fazer uma corrida de 5, 10 quilômetros, totalmente possível, tá? Uma partida de futebol,
Não é tão fácil, porque não tem tantas oportunidades, né? Pensa numa partida de futebol. Durante o jogo, de vez em quando, tem muitas paradas, mas a oportunidade mesmo de fazer reposição é menos, né? O único momento ali que você tem garantido para fazer reposição é o intervalo. Num jogo, numa partida, por exemplo, de basquete, é uma situação bem diferente. Primeiro que são 4 tempos, então tem muito mais parada. E além disso, é um esporte onde você pode substituir os atletas com maior frequência. O atleta pode entrar, jogar um pouco, sair, ficar no banco. Então, é um esporte que você tem condições de fazer uma reposição boa. Assim também é no vôlei, por exemplo, né? No handball, esses esportes coletivos de quadra geralmente seguem mais ou menos esse tipo de padrão. Agora, no futebol já é bem diferente. Tanto que a gente vê muito atleta terminando o jogo muito extenuado mesmo, às vezes já tendo câimbras no final do jogo, porque as oportunidades não são tão grandes. Mas se você tem um intervalo, por exemplo, você não pode perder o intervalo. E, obviamente, se você já sabe que você não vai ter tantas oportunidades de fazer reposição, o que você tem que fazer? Colocar um atleta bem hidratado. Ele tem que começar o jogo bem hidratado. Isso vale, por exemplo, um maratonista também de elite. Eu sei que ele vai repor pouco, então eu tenho que colocar ele na prova bem hidratado. Ele começando bem hidratado, ele tem mais líquido para perder. Porque eu sei que eu não vou conseguir ter tantas oportunidades de fazer reposição. Então, num tênis, por exemplo, que eu falei, que pode ser um esporte que uma partida pode durar muito tempo, né? E às vezes é disputado sobre o sol e ao ar livre, então pode ter uma desidratação grande. Tem um monte de paradas, então dá para fazer reposição também. E essa reposição durante o exercício, né? Quando a gente pega as diretrizes mais antigas, elas indicavam assim, reponha 200 a 300 ml a cada 15, 20 minutos de exercício. Então, era assim, eram volumes, né, pré-definidos para todo mundo, independente se era homem, se era mulher, se era, se tinha 100 quilos, se tinha 50 quilos. E hoje, né, de um tempo para cá, o que vem se estimulando é que se faça um protocolo individual, tá? Baseado em quê? Baseado na taxa de sudorese. Então, eu preciso estimar a taxa de sudorese do sujeito, que é uma estimativa de quanto que ele vai perder ali por tempo, né? Normalmente se faz por hora, e aí a partir desse volume, o meu atleta tem uma taxa de sudorese nesse tipo de condição aqui de 1 litro por hora. Então, a perda esperada para ele é 1 litro por hora. Então, o máximo que ele precisa de repor é 1 litro, tá? Só que essa taxa de Torres, ela varia muito, por isso que o protocolo tem que ser individualizado. E isso para nós é bom, né, gente? Porque se o sujeito vai se beneficiar de um acompanhamento individualizado, isso valoriza o nosso trabalho. Senão ele entra na internet, pega lá, quanto que deve tomar de litro? Tanto. Se aquele valor de líquido ali serve para todo mundo, ele não precisa de orientação profissional. Não, para cada pessoa tem uma quantidade adequada e a gente tem condição de se aproximar desse valor aí a partir do cálculo da taxa de sudorese. Então, ela varia muito, tá? Na literatura, a gente tem dados indicando aí valores de 0,3 litros por hora, às vezes é menos também, né? Mas até 4 litros. Imagina você perder 4 litros em 1 hora de exercício. É algo extremamente alto, né? E ela varia, ela tem a variação intraindividual. Então, por exemplo, a minha taxa de sudorese no treino hoje pode ser 1 litro, e no treino de amanhã ela pode ser 1,5 litro. Depende das características do treino, da temperatura. E tem a variação entre as pessoas. Você pegar duas pessoas iguais, em termos de composição corporal, peso corporal, nível de condicionamento físico, sexo, idade, uma perde mais do que a outra. Então, que fatores que vão interferir na taxa de sudorese? A duração e a intensidade do exercício, né? Quanto maior a duração e a intensidade, maior é a perda. A temperatura, quanto maior a temperatura, maior é a taxa de sudorese. A umidade do ar, quanto maior a umidade, maior é a taxa de sudorese. E a genética, que é um componente individual que a gente não tem como alterar. Então, pessoas perdem mais, pessoas perdem menos, tá? A aclimatação interfere também, então o ideal sempre é fazer aquilo que eu tinha falado para vocês, chegar no local da competição pelo menos 10 dias antes e treinar naquele local. Isso nos esportes individuais é mais propício de se fazer, nos esportes coletivos não, tá? E tipo de vestimento. Obviamente, quando é atleta mesmo, né, o sujeito vai fazer as coisas direito, vai usar um vestimento adequado. Agora, quando a gente pega, por exemplo, né, corredores de rua, muitas vezes o sujeito vai ali para fazer uma brincadeira e põe um vestimento que não tem nada a ver com aquele esporte lá, tá? Isso às vezes é até perigoso.
Olha só, para vocês terem uma noção de variação de taxa de sudorese. Nessa tabela aqui, que foi publicada numa diretriz do Colégio Americano mais antiga, olha só o que ela mostra aqui. Aqui a gente tem a taxa de sudorese nessa coluna em diversos esportes, tá? Então, por exemplo, eu destaquei aqui o waterpolo, né, o polo aquático, que é um esporte na água. Então, ó, em treinos, eles mediram, deu 0,29 litros por hora. Pouquinho, né? Menos de 300 ml. Em competição, ó, já subiu para 0,79. Em competição, né, é mais intenso, e aí, consequentemente, você tem uma taxa de sudorese maior. Aqui um outro valor que eu destaquei aqui, ó, o tênis, disputado aqui no verão, ó, 2,6 litros por hora. Muita coisa, tá? Um outro valor que eu destaquei aqui também, ó, é um triatlon, Ironman. Aqui eles não mediram na água, tá? Naquela primeira etapa de natação, tá? Sem valor aqui. E aí tem dois valores interessantes, porque o sujeito vai lá e nada, né? Por um percurso. Depois ele vai para a bicicleta, vai pedalar. No Ironman triatlo são 180 quilômetros. Então, olha só, a perda média de líquido aqui, a taxa de sudorese, foi 0,81 litros, tá? Depois, na etapa seguinte, que é a etapa de corrida, ela subiu para 1,02. Então, se eu estou acompanhando um triatleta, eu sei que na água ele não vai fazer reposição nenhuma, não vai dar. Depois ele vai passar para a bicicleta, ele tem uma perda que provavelmente vai ser menor do que a perda que ele vai ter na corrida. E aí tem uma coisa muito interessante aqui, que é o seguinte, ó, olha só, durante o ciclismo, eles perderam em média 0,81 litros por hora e consumiram 0,89, ou seja, tiveram aqui um ganho de peso. Por quê, né? E olha só, durante a corrida, a sudorese foi um pouco maior e olha a ingestão de líquido aqui, caiu. Por quê? Porque é mais fácil ingerir líquido sentado numa bicicleta do que correndo. Então, se eu tenho um triatleta, eu sei que o momento que eu tenho que aproveitar mais para fazer reposição com ele é durante o ciclismo, que é mais fácil de fazer a reposição estando em cima da bicicleta do que na corrida. Né? Consumir líquidos correndo é mais difícil. Então, eu posso até fazer isso aqui que aconteceu. Isso aqui foi natural, não foi orientado. Fazer ele ingerir um pouquinho mais do que ele perde aqui no ciclismo, porque eu sei que isso vai me ajudar a compensar a perda aqui, ó. Se a gente olhar aqui a desidratação total, no final a média foi 3,5% do grupo avaliado. Não é tão. Só que aí a gente observa também o quê? Que há uma variação grande entre os indivíduos. Ó. Se a gente pegar aqui durante a corrida, o que teve que teve uma sudorese menor teve 0,4, perdeu 0,4. O que teve maior foi 1,8. Ou seja, tem uma pessoa aqui que está perdendo mais de 4 vezes e meia, mais do que o outro de líquido por hora. Por isso tem que ser individual, porque a variação é individual, cada um responde de um jeito, né? E como é que eu vou saber? Eu vou saber se eu acompanhar o atleta. Não tem como o atleta ir no seu consultório e numa consulta você resolver a vida dele do ponto de vista de hidratação e de dieta. Não tem. Você tem que acompanhar. Acompanhar 6 meses, 1 ano, vários anos, né? Se é um atleta mesmo, ele vai competir a longo prazo, você fazer um bom trabalho, ele vai ficar com você durante muito tempo. E aí você começa a conhecer aquele atleta no detalhe. E aí, com o tempo, você vai saber exatamente o que funciona bem e o que não funciona bem para esse sujeito. Mas não dá para se resolver as coisas numa consulta, não. Então, como que se faz para calcular a taxa de sudorese, tá? Mas no final da aula a gente vai fazer um exercício, tem um exercício aqui na aula e tem um exercício que eu passei para vocês. Então, para calcular a taxa de sudorese, eu preciso do peso. Então, eu tenho um atleta que vai disputar uma maratona e eu quero planejar a hidratação dele. Então, eu vou pedir para ele durante... O ideal é que seja alguns treinos, não só um treino, tá? Mas alguns treinos. De preferência, treinos no horário, que vai ser o horário da prova. Então, e de preferência em dias que a temperatura, o clima, as condições climáticas estejam parecidas com aquilo que vai ter lá, tá? É lógico que assim, se eu estou com um atleta treinando aqui em Lavras e vai competir, vai disputar uma maratona em Manaus, não tem como eu simular aquela condição lá. Por quê? Porque lá a umidade é muito maior, naturalmente é muito maior do que aqui. Dificilmente eu vou ter umidades tão elevadas quanto lá. Aí eu vou ter que tentar fazer uma estimativa de uma perda a mais. Mas eu tento sempre buscar dias, né, e horários que sejam compatíveis com os dias da prova. E peço ele
fazer a pesagem antes. Na verdade, o ideal é você estar acompanhando, né? Faz a pesagem antes de começar o treino e faz a pesagem após o treino. E durante o treino, você deixa o sujeito fazer ingestão à vontade. Ou seja, ele ingere líquidos da maneira que ele está acostumado, tá? Só que qual que é o detalhe aqui? Você tem que medir esse volume ingerido, eu tenho que saber. Se eu pedir um atleta, você pesa lá antes e depois para mim, e registra o volume de líquido. Aí ele vai e fala, pesei tanto e depois pesei tanto. Quanto que você bebeu de líquido? Não sei, foi tanto. Aí já atrapalhou o cálculo, eu tenho que saber. Por exemplo, eu tenho uma aluna que fez um TCC comigo, e aí a gente trabalhou com judocas. Aí ela calculou a taxa de sudorese deles, então ela pesava antes e depois, né, sem kimono, porque essa questão da vestimenta interfere no peso, principalmente após o exercício, que o kimono tá úmido de suor, e aí ela deixava eles tomar líquido à vontade. Só que na hora que o sujeito ia lá tomar líquido, ela dava um copinho para ele com 200 ml. Então ela que fornecia, mas aí ele bebia o tanto que ele queria. Se ele quisesse beber tudo, ela anotava lá, tomou 200 ml. Se ele bebia metade, devolvia para ela o copo, o que ela fazia? Ela pegava o copinho com o líquido que estava lá dentro e colocava numa proveta e via, sobrou 60 ml. Então, na verdade, tomou 140. Então, registrar, porque aí você tem um cálculo preciso, tá? Então eu tenho que fazer, né, o peso antes, menos o peso depois, somar com essa quantidade de líquido, porque eu tenho que somar, porque isso interfere no peso final. Imagina o seguinte, eu tenho 60 quilos, aí treinei, durante o treino eu tomei 1 litro de água, e fui pesar depois do treino, pesei 59 quilos. Então eu não perdi 1 quilo só, na verdade eu perdi 2. Só que na balança tá parecendo que eu perdi 1 quilo só, porque eu tomei 1 litro de água que vai ter equivalente a 1 quilo, tá? Então, eu tenho que somar o quanto que a pessoa ingeriu. E se a pessoa terminar e antes de pesar ela quiser fazer xixi, ela teria que coletar o xixi, tá? E aí o volume de xixi ser descontado. O que a gente faz normalmente? A gente pesa a pessoa antes dela fazer xixi, que aí eu não preciso desse componente aqui. A fórmula fica só assim. Peso antes, menos peso depois, mais o volume ingerido. Pronto. Aí eu tenho a quantidade em litro que a pessoa perdeu. Se eu quero saber isso em hora, porque a taxa de sudorese é dada em litro por hora, uma medida de volume por uma medida de tempo, aí eu pego e divido pelo tempo de atividade. Foi 1 hora, foi 2 horas, 1 hora e meia, tá? Eu posso apresentar a taxa de sudorese em outra unidade medida? Posso apresentar em ml por hora, em ml por minuto, aí é só fazer conversão. Mas o mais comum, o que vocês mais vão ver nos artigos é taxa de sudorese em litro por hora, tá? Depois a gente vai fazer o cálculo dela aqui. Então, né, recomenda-se, durante o exercício, que se inicie a ingestão já nos primeiros 15 minutos de exercício. E o ideal é que você faça a ingestão a cada 15 a 20 minutos, ou seja, a cada 3 a 4 vezes por hora, ou seja, que você fracione. Eu determinei aqui que meu atleta vai repor 800 ml por hora. Então, ele poderia tomar 200 ml a cada 15 minutos, tá? Ou mais ou menos aí 250, 270 ml a cada 20 minutos. Só que, o que você tem que levar em consideração? É possível fazer isso? É possível que a cada 15 minutos ele ingira? Por exemplo, se é numa maratona, existem pontos específicos. Então, o primeiro ponto é daqui a 2 quilômetros, depois a 3 quilômetros. Aí você vai ter que ter uma estimativa, quanto tempo que ele gasta para chegar em cada ponto, para ver se é viável fazer reposição em cada ponto. Porque às vezes não é viável. Às vezes de um ponto para outro ele gastou só 10 minutos, de um outro para outro ele gastou 20, 30. Então, às vezes não dá para fazer, né? A cada 15 minutos. Às vezes não dá para fazer a cada 20 minutos. Às vezes vai dar para fazer 1, 2 vezes por hora, tá? O ideal é sempre fracionar, até porque o sujeito tem dificuldade para ingerir uma quantidade muito grande, tá? E aí a gente tem que sempre lembrar disso aqui, que esse volume que o sujeito vai ingerir vai depender da taxa de sudorese, mas depende muito também da tolerância. Meu atleta, ele perde 1,5 litro por hora, só que ele só está conseguindo ingerir 500 ml. Pode ser que seja a realidade dele. Tem uma coisa que chama treinar o estômago, tá?
E a gente pode treinar o seu trato intestinal para conseguir trabalhar com mais volume de água. Como é que faz isso? Aumentando gradativamente. Vamos aumentar de 500 para 550, de 550 para 600, que ele vai se adaptando lentamente. Não dá para sair de 500 e ir para 1.000 de uma vez, mas é possível aumentar. Mas vai chegar uma hora que ele fala assim, para mim daqui não dá para aumentar mais. E mesmo que não seja um volume adequado, você tem que respeitar isso dele, não tem como fazer diferente, tá? Porque se você enche demais o estômago do sujeito, ele pode ter desconforto, inclusive aí ter perda de rendimento por causa disso. Além disso, né, em exercícios de mais longa duração, a gente tem que pensar na reposição de sódio. Às vezes, o sujeito vai consumir alimentos que tenham sódio. Então, tem atleta que consome biscoito salgado durante um triatlo. Eu falei do menino que eu conheci que ele comia batata cozida com sódio. Então, se o atleta já come um alimento que tenha sódio, você não precisaria te preocupar. Se não, você teria que pensar numa bebida que tenha sódio, como a bebida isotônica, ou, por exemplo, pastilhas, né? Tem alguns que gostam de trabalhar com esse tipo de pastilha aqui, ó. Essa que eu coloquei aqui, ó, é uma pastilha de 4 gramas aqui, que ela tem 378 miligramas de sódio, tá? O ideal é fazer uma reposição aqui entre 0,3 e 0,7 de gramas de sódio a cada litro de bebida. Então, se ele vai tomar 1 litro por hora, uma pastilha dessa aqui por hora já seria o suficiente, tá? A Nata que ela fala que isso aqui principalmente em exercício com duração maior que 4 horas. Mas a gente tem na literatura evidências que, para algumas pessoas, provas com duração acima de 2 horas, 2 horas e meia, já seria importante a reposição de sódio. Então, tem que se observar a individualidade também. Por exemplo, a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, ela fala que acima de 2 horas já se deve pensar na reposição de sódio. Aí ela tem uma faixa aqui um pouquinho diferente, né? De 0,46 a 0,7 gramas por litro. Se eu quiser dar 0,46 através de sal, né? Colocar o sal numa bebida, por exemplo, fazer uma bebida esportiva para o sujeito com maltodextrina e sal de cozinha, que é cloreto de sódio, ou colocar lá na batata cozida, como o rapaz fazia, 1,15 gramas de sal já tem essa quantidade aqui, ó, de sódio. Então, se eu pegar uma batata cozida e colocar 1,15 gramas de sal, eu estou fazendo uma reposição de 0,46 aqui. Então, não é complicado de fazer. Tá? É possível de fazer e tem várias maneiras de fazer. Né? Eu posso contar com uma bebida esportiva que já tem sódio. As bebidas isotônicas, elas têm, geralmente, essa faixa aqui, 0,46 a 0,5 de sódio. Tá? Eles não colocam muito sódio nas bebidas porque atrapalha a palatabilidade, né? De vez em quando, às vezes as pessoas perguntam assim, mas eu poderia usar soro caseiro? Porque o soro caseiro tem, né, o sódio. Poderia, só que ninguém vai querer beber, porque é péssimo o sabor, né? A palatabilidade dele é horrível. Então, o atleta não vai querer beber. Então, uma bebida esportiva, como um Gatorade, Marathon, qualquer outra desse tipo, qual que é a vantagem? A vantagem é que você tem ali a concentração de carboidrato e sódio adequada e você tem um sabor mais agradável, tá? Você pode fazer uma bebida caseira, como eu falei, com maltodextrina, pega uma maltodextrina que tenha sabor, por exemplo, e coloca, adiciona água e adiciona sal de cozinha, você tem a bebida, tá? Então, durante o exercício, eu tenho que me basear na taxa de sudorese. Então, eu tenho a taxa de sudorese como um valor de referência para a quantidade máxima que o sujeito deve ingerir. Lembrando que muitas vezes eu não vou conseguir atingir esse valor, tá? Às vezes porque ele é alto demais e a gente não tem capacidade gástrica para tanto líquido, ou às vezes porque o sujeito não tem tolerância para ingerir aquelas quantidades lá, mesmo sendo valores mais baixos. Mas o que eu tenho que pensar? Tem que pensar o seguinte: eu vou fornecer o máximo possível, tá? O ideal seria exatamente isso, ó, perder 1 litro, e gira 1 litro. E você ficava no balanço neutro mesmo. Mas às vezes não é possível, tá? Muitas vezes não é possível. Então a gente vai fazer o quê? Minimizar a desidratação que vai ocorrer de qualquer maneira. Só que eu quero que ela seja o menor possível. Acabou o exercício, né? E na maioria das vezes, como eu falei, o sujeito, principalmente atleta, vai terminar hipoidratado, ou seja, com algum grau aí de desidratação, aí eu tenho que pensar em repor, fazer com que o sujeito volte
o balanço hídrico neutro. Então, eu tenho que repor tudo aquilo que foi perdido, tanto de líquido quanto de eletrólito. Eletrólito eu não tenho como controlar, né? Porque eu teria que ficar fazendo exame no sujeito, exame de sangue, tá? Ou de suor. Então, qual que é a recomendação após o exercício? Se o sujeito, né, isso aqui é muito importante, para aquelas pessoas que treinam 2 vezes por dia, ou para um atleta que está disputando uma competição, que são várias etapas. Por exemplo, tem provas de ciclismo que são disputadas em etapas. Aí cada dia eles fazem uma etapa, que é um percurso que eles têm que percorrer, né? E geralmente assim, é de manhã. Aí o sujeito vai lá, faz aquele percurso, sei lá, termina meio-dia, 1 hora, e aí ele tem que recuperar até a noite, e no outro dia de manhã ele tem que ir para a pista de novo, ir para a estrada de novo. Então eu tenho um período menos de 24 horas para recuperar esse sujeito. Então quando eu tenho períodos mais curtos, isso aqui é mais relevante, porque isso aqui é uma reposição mais agressiva. É uma recomendação de você ingerir 1,20, né, a 1,5 litros por quilo, ou seja, 120 a 150% do peso perdido. Então, o sujeito terminou lá o treino ou a competição dele com 3 quilos a menos. Então, ele teria que estar ingerindo 3,6 litros de líquido, né, a 4,5 litros de líquido, num período aí de 6 horas. Com essa ingestão aqui, de volume maior, você conseguiria voltar ele para o estado de euidratação num período de 6 horas, tá? Tem um estudo que mostra isso. Então, seria uma maneira mais... mas eu treino, o sujeito treinou hoje e vai treinar amanhã, daqui a 24 horas. Então, se é daqui a 24 horas, eu não preciso fazer, forçar tanto, mas eu tenho que, obviamente, orientá-la a fazer reposição durante todo o período de recuperação. Acabou um treino até o próximo treino, ele tem que estar consciente de que tem que fazer reposição. E não só ficar fazendo reposição com a hora que sente sede, porque às vezes não é suficiente. E isso é importante, que o sujeito tem que ser educado a isso. Que a maior parte do tempo é ele que vai fazer isso, não é você. Se ele faz parte de um clube onde você é o nutricionista responsável, enquanto ele está no clube, você tem como observar e cobrar dele alguma coisa. Mas ele foi lá, treinou de manhã e foi embora para casa, vai voltar só no outro dia de manhã. O que ele faz à tarde e à noite na casa dele é importante. Então ele tem que entender a importância de ingerir água e se adaptar a esses processos de muitas vezes ter que ingerir líquido sem estar sentindo sede, tá? Nesse caso aqui, você pode usar a bebida com carboidrato só de água, seria uma bebida isotônica, aí você também já repõe o carboidrato. Não vou falar de reposição de carboidrato, porque a gente vai ter uma aula só de carboidrato, tá, gente? Ou você pode usar simplesmente a água mesmo, com alimentos, né, que tenha carboidrato e sódio, tá? Então, o sujeito vai fazer uma refeição, depois ele não precisa estar preocupando em tomar bebida isotônica. Ah, não, mas nas primeiras 2 horas após o meu exercício lá, não vou comer nada, vou só beber. Aí uma bebida isotônica é melhor, porque além de repor a água, você está repondo carboidrato, você está repondo o sódio. Ah, não, eu vou terminar aqui daqui meia hora, eu vou fazer uma refeição, vou comer uma macarronada lá. Já tem sódio ali, você pode tomar água se você quiser, não tem problema nenhum. Pode tomar um suco, né? Não tem problema. Em algumas situações extremas, né, quando o sujeito termina a competição, muitas vezes num grau de desidratação elevado, e às vezes até desmaia, né, perde um pouco a consciência, e aí ele não tem condição de fazer ingestão oral, a reposição intravenosa ela pode ser necessária, tá? Mas isso é só se o sujeito não estiver conseguindo fazer reposição oral. Isso geralmente é em competição, onde o sujeito termina ali muito extenuado e às vezes realmente até desmaia, tá? Mas no dia a dia de treino isso não é esperado. Uma questão importante é a característica da bebida que a gente vai utilizar, tá? Isso serve também não só para o pós-treino, mas também para durante o treino. Então, por exemplo, a bebida, de preferência que ela seja isotônica, que tenha uma osmolaridade, porque se ela for hiperosmótica, o que acontece? Na hora que ela chega no nosso estômago e depois no intestino, aí ela puxa água para a luz intestinal e pode levar a uma diarreia osmótica, né? Normalmente, as bebidas que têm aí em torno de 6% de carboidrato, elas têm um valor, né, de concentração osmótica adequada, que não interfere. O que se deve evitar aqui é que a bebida seja principalmente o quê? Hipercalórica, tá? O que seria hipercalórica aqui?
com a concentração de carboidrato acima de 8%. E essa bebida aqui com concentração acima de 8%, ela já fica mais hiperosmótica. E aí ela vai retardar um pouco mais o esvaziamento gástrico e pode causar algum desconforto. Mas essa situação aqui, gente, ela é muito importante para durante o treino ou durante a competição. Após o treino, porque o que acontece? Durante o exercício físico, você está em exercício, né? Sei lá, você está praticando uma corrida, por exemplo. Então, os músculos dos membros inferiores, eles estão ativados. E por estarem ativados, eles estão recebendo uma carga maior de sangue. Então, há uma redistribuição sanguínea, aumentando o fluxo sanguíneo para os músculos dos membros inferiores. E a região abdominal, ela acaba ficando menos irrigada durante esse período. Então, você tem menos sangue passando ali no seu trato digestório, o que diminui um pouco a capacidade sua de absorver. Quando você encerra o exercício, você imediatamente começa a retornar para o repouso. Então, sua frequência respiratória vai baixando, sua frequência cardíaca vai baixando, e o sangue começa a ser redistribuído. Então, começa a voltar a chegar mais sangue no seu trato digestório. Então, após o exercício, há uma tolerância para bebidas com osmolaridade maior. Agora, durante o exercício, tem sido muito recomendado isso, que não se trabalhe com bebidas com osmolaridade acima de 8%, tá? As que estão no mercado, geralmente trabalham com 6%. Então, se eu for fazer uma bebida para o meu atleta tomar durante o exercício físico, uma bebida caseira, comprando ali maltodextrina e usando sal de cozinha, eu vou trabalhar com no máximo 8% de carboidrato, tá? Outra coisa que é importante na bebida é a palatabilidade. Então, se ela tiver um sabor agradável, o que acontece? Ela tende a aumentar a ingestão voluntária, ele bebe mais. Se ela tem um sabor desagradável, o sujeito tende a beber menos. Então, eu vou dar soro caseiro para o meu atleta, é barato de fazer, eu faço em casa com água, com açúcar e com sal de cozinha, e água é o trem mais barato do mundo, né? Beleza. Toma, dá para ele tomar para você ver. Toma o soro. A gente tem dificuldade para tomar, é muito ruim, né? Ah, mas eu vou fazer um soro caseiro e vou saborizar ele. Beleza. Se ficar com um sabor agradável, que o sujeito goste, tá ok, não tem problema, tá? Mas se a palatabilidade for ruim, o sujeito vai ingerir menos do que ele ingeriria, tá? E a outra questão é a temperatura. O ideal é que a água seja fria, né? Aqui, né, se coloca até uma faixa alta de 10 a 22, porque depende da temperatura ambiente, né? Então, o que seria uma água fria num local que está a 15 graus? Ela tem que estar pelo menos uns 10. Num local que está a 30 graus, uma água a 20 graus, 22 graus, ela já está fria em relação ao ambiente. Por quê? Porque causa também essa sensação de conforto. Quando você vai lá na UFA tomar uma água lá no bebedouro lá e alguém desligou o bebedouro, na hora que a água encosta na sua boca, que ela está na temperatura ambiente, a tendência natural sua ali é beber menos. Por quê? Porque é desagradável, né? É desconfortável. Além disso, a água fria, como ela está numa temperatura mais baixa, ou seja, ela tem pouco calor nela, na hora que ela entra no seu corpo, naturalmente ela já ajuda também a esfriar um pouco o corpo, e cria um pouco mais de conforto térmico. Em termos de esvaziamento gástrico, a diferença é mínima, né? Então não vai interferir, mas na questão do conforto térmico, isso interfere sim. Então a gente tem que fornecer a água de preferência nessa condição aí de temperatura, tá? Aqui algumas características quando a gente compara a água e uma bebida esportiva, né? Então, em relação a custo, a água, o custo é baixo, né? E água a gente encontra em vários lugares. Se eu vou treinar lá na UFA, eu não encontro local para beber água. Eu nunca vi lá um bebedouro que tivesse bebida esportiva. Então, aqui você tem que fazer, você tem que comprar, né? Essa questão de custo, gente, ela é sempre relativa, né? Porque tem atleta que não tem condição de comprar uma bebida pronta para tomar e nem uma bebida em pó, porque existe bebida esportiva que você compra em pó e só dilui em água. Sai bem mais barato. Geralmente sai 60%, 70% mais barato, tá? Então dá para fazer assim. Ou dá para fazer caseiro também. Mas às vezes nem isso o sujeito consegue. Então o custo é mais alto quando a gente compara a água. A água, né, é baixo. A disponibilidade, a água também é muito mais fácil de você ter disponível do que
uma bebida esportiva. Como eu falei, eu vou treinar num parque, num local, provavelmente você vai encontrar uma fonte de água, às vezes você não precisa nem levar. Agora, se eu quero beber uma bebida esportiva, eu vou ter que levar. Em relação a sabor, a gente fala que a água é insípida, né? Mas quando a gente está com sede, não tem bebida melhor para tomar, né? E a bebida esportiva, ela tem sabor. Só que, assim, tem bebida esportiva, dependendo do sabor, que não é agradável para a pessoa. Então, você pega lá um Gatorade, que é uma das mais comuns. Então, você tem de uva, você tem de limão, você tem de tangerina, não sei o quê. Às vezes tem sabor que o sujeito, nossa, que coisa horrível, não quero tomar isso. Então, o sabor, aí vai muito da preferência do sujeito. Em relação à sódio, a quantidade de sódio na água, gente, é muito baixa. Se vocês tiverem garrafa de água mineral em casa, pegue e olhe no rótulo. Vocês vão ver que, assim, quando a gente acha uma mais concentrada, tem 40, 50 miligramas de sódio em 1 litro, que é pouco, tá? Se a gente pensar naquela recomendação a partir de 300 miligramas por litro, então 50 miligramas é bem baixo. E no Sport Drink, se ele está seguindo a legislação, obviamente que vai ter uma quantidade que está dentro da faixa recomendada de reposição. Em relação a carboidrato, a água não tem, né? A água não tem carboidrato, você teria que adicionar. E o Sport Drink tem. Geralmente, se tiver também dentro da legislação, vai ter uma quantidade adequada, tá? Em relação ao esvaziamento gástrico, não tem praticamente diferença, tá? Se a bebida esportiva respeita ali aquela faixa de 4 a 8%. Quando passa de 8%, aí o esvaziamento gástrico começa a ficar um pouco mais lento. Bom? E algumas recomendações aqui. A NATA, gente, é a National Athletic Trainers Association. Vocês podem, tem a diretriz dela lá no campus virtual, mas vocês podem entrar no site dela, que é nata.org, que ela de tempos em tempos, ela lança uma diretriz só sobre hidratação. E ela fez isso agora em 2017. Na verdade, ela atualizou a anterior, tá? Então, é um documento bem legal, é uma associação aí que atende atletas no mundo inteiro, treinadores no mundo inteiro, tem muitos membros associados. Então, é bem interessante e serve como guia também para se utilizar. E aí ela coloca lá algumas recomendações que ela chama de recomendações de nível A, que são aquelas que a gente deveria usar na prática mesmo, tá? E eu coloquei algumas aqui para vocês. Ó. Então, ela coloca individualizar a reposição de fluidos para manter o balanço hídrico. Então, aquela história da individualização que é importante mesmo. E para a gente é bom, né? Educar, olha a palavra que eles usam, educar os sujeitos fisicamente ativos para que eles adotem estratégias que evitem a hipoidratação moderada severa, pois aumenta o estresse cardíaco e os profissionais de saúde devem conhecer esse fato. Então, fazer trabalho de educação nutricional mesmo com eles, educação nutricional relacionada à hidratação. Imagina você é contratado aí por um clube que tem várias modalidades esportivas, como, por exemplo, Minas Tênis Clube, o Pinheiros, em São Paulo, e você tem atletas de várias modalidades, um grupo grande de atletas. Você fazer um trabalho de educação com eles sobre hidratação. Lembra do que eu falei, o atleta vai lá no clube e treina um período, mas geralmente a maior parte do tempo ele está em casa. Então, o que ele está fazendo na casa dele em relação à hidratação? Se ele for conscientizado, entender o processo, a importância daquilo ali, ele começa a adotar práticas de reposição de líquidos adequadas e faz isso durante o período que você não está observando. Isso é muito importante, porque senão ele começa a chegar lá todo dia, hipoidratado, não faz a reposição direito. Então, fazer um trabalho de educação. A hiponatremia é causada pela ingestão excessiva de líquidos hipotônicos, né? Então, lembrando que se o sujeito consome líquido em excesso, principalmente líquido hipotônico, ele está aumentando o risco de diluir o sangue dele em relação ao sódio e ter essa hiponatremia. Aí ele coloca aqui, sujeitos fisicamente ativos não devem ingerir líquidos que excedem a sua perda. Então, o máximo que o sujeito deve ingerir durante, por exemplo, uma competição, um treino, é o que ele perde, que é aquela taxa de sudorese lá. Então, se ele está perdendo 1 litro, o máximo que ele deveria ingerir é 1 litro, não mais do que isso. E aí, questão de monitorar a variação de peso. Se eu estou num clube, eu ia colocar lá como praxe lá, pesar antes e depois de treino. Tá? Mesmo que não seja todo dia, mas se a cada semana o sujeito pesa 2 a 3 vezes, faz isso 2 a 3 vezes, depois de uns 3, 4 meses, eu tenho um histórico ótimo de cada atleta.
Então eu começo, se eu pegar todos esses dados lá de cada atleta, eu vou saber como é que está variando a perda de peso, e aí eu sei, ó, esse atleta aqui perde muito, e vamos fazer um trabalho individualizado dele, porque ele tem que tomar mais líquido. Esse daqui está terminando sempre hiperidratado, vamos conversar com ele que ele está tomando demais. É fácil fazer essas coisas, não é de complicado, né? Mas a gente tem que conhecer os instrumentos e aplicar na prática. Sujeitos fisicamente ativos não devem ganhar peso durante o exercício para evitar a hiponatremia, porque o ganho de peso durante o exercício está associado ao quê? Consumo elevado de líquido. É lógico assim, não, mas ele, além de consumir líquido, ele comeu um alimento. Tá, tem que considerar, se ele comeu alimento, você tem que considerar esse alimento que ele consumiu também. Né? Todo mundo lembra do Guga, por exemplo, né? Que foi o maior tenista brasileiro. Ele gostava de comer banana durante os jogos dele, para repor carboidrato, né? Então, assim, se ele está comendo um alimento, tem que ser considerado. Mas, na maior parte do tempo, o sujeito faz mais a reposição hídrica mesmo. A hiperidratação não melhora o desempenho, então é um argumento forte, né? Não adianta você tomar líquido em excesso. Você tomar líquido em excesso não te traz benefício, é isso que é a mensagem. Do mesmo jeito que tomar muito pouco também não é bom. Práticas de hiperidratação só devem ser adotadas em situações especiais, como em competições ou treinos onde não há líquido disponível. Eu vou disputar uma competição e não vai ter como fazer nenhuma reposição. Aí eu poderia até começar o exercício hiperidratado, se isso for vantagem, porque às vezes isso representa um peso extra que também me complica durante a competição. Mas aí é possível, tá? Os treinadores devem promover o consumo de líquidos suficiente para manter o atleta hidratado, né, bem hidratado, antes do treino ou competição e para evitar perda excessiva de massa corporal, ou seja, acima de 2%. Aí tem uma outra questão, treinador. Porque num clube, se você é nutricionista, ou mesmo que seja um atleta individual que você acompanha no seu consultório, ele tem um treinador. E você tem que conversar com essa pessoa. Então, em esporte coletivo, eu já escutei muita história, por exemplo, de treinador, que às vezes os atletas estão lá e não estão cumprindo bem o que ele está pedindo, como punição, ele não deixava tomar água. É pior, é porque o atleta, além de não estar treinando bem, ainda fica mais desidratado, corre mais risco de lesão, por exemplo. Então, assim, tem às vezes práticas complicadas do sujeito, de treinador, impedir atleta ou desmotivar o atleta para consumir líquido. Não dá, tá? É lógico que assim, o atleta, em cada esporte, ele tem que observar a situação que ele está. Eu estou fazendo um treino de luta, sei lá, jiu-jitsu, judô. Tem momentos de treino ali que não é bom eu estar com o estômago cheio, porque eu vou estar ali, né, praticando os exercícios que envolvem a luta ali e que eu tenho compressão de abdômen. Né? Eu vou na academia para fazer musculação, eu levo um shake para tomar pós-treino. Se eu quero tomar, quando eu quero tomar durante o treino, eu faço exercício abdominal antes. Eu não vou encher a barriga de líquido e vou fazer exercício abdominal, que vai dar regurgitação, vai dar refluxo, né? Então você tem que observar algumas coisas nesse sentido. Eles colocam aqui também que a cafeína não aumenta a diurese durante o exercício, que eu falei, só no repouso. Então, o sujeito não precisa ser desencorajado ao uso da cafeína. A cafeína é um dos suplementos que a gente vai estudar na parte de suplementação, porque é um dos suplementos que tem realmente evidência científica de efeitos benéficos no desempenho físico, tá? Sujeitos com mais de 50 anos de idade, aí, né, atletas mais idosos ou praticantes de exercício físico mais idosos, devem receber atenção especial em relação à hidratação, porque com o envelhecimento, né, a gente tem uma redução da sensibilidade à sede. Então, o sujeito começa a tender a beber menos líquido ainda, ser menos capaz de regular o estado hídrico dele pela sensação de sede. Então, né, ao longo da vida, se o sujeito já adotar o hábito de beber líquido mesmo sem ter sede, isso vai ser proveitoso para ele até quando ele estiver numa idade mais avançada, que a sensibilidade de sede naturalmente já diminuiu, né? Aqui a gente tem, ó, isso aqui é uma maratona do Rio de Janeiro, né? Eu não lembro de que ano que é esse daqui, não, mas só para vocês terem uma noção, quando se tem uma prova desse tipo aqui, né, que é uma prova importante, então, aí você tem o site e tem, obviamente, o percurso. Então, aqui eles estão mostrando o percurso, né, a largada, e aqui a chegada. E aí, vocês observarem aqui, ó, tem os pontos, né? Aqui cada pontinho é 1 quilômetro, e tem aqui, ó,
os pontos de reposição. Então, por exemplo, aqui tem água disponível para o pessoal tomar, tá? Aqui tem isotônico. No caso, a água era essa Minalba e o isotônico era Gatorade. Aí depois, ó, tem um espaço maior, tá? Aqui é o quilômetro 5, aí depois 6, o 7, o 8. Então, do 5 só vai ter de novo água no 8. Aí depois no 10 tem isotônico. No 12 tem água. Aí depois só no acho que aqui 18, ó. Aí tem água isotônica. Então, você conhecendo o percurso e sabendo em quando que vai ter as coisas, os líquidos disponíveis, você tem como planejar o que ele vai tomar em cada lugar. Se ele precisa de tomar em cada lugar desse e o volume que ele vai tomar. Eu posso falar assim, não, esquece água, vamos tomar isotônico a competição inteira. Então, se eu quero isso, eu sei que ele vai poder tomar só aqui no quilômetro 5, depois no quilômetro 10, tá? Depois no quilômetro aqui 16. Aí eu tenho que ter uma noção, mas quanto de tempo que ele gasta? Ah, ele está correndo 5 quilômetros em 25 minutos. Ah, tá ok. A cada 25 minutos ele vai estar tomando uma dose aqui de bebida. E assim vai, tá? Aí aqui um exercício, né, para a gente fazer esses cálculos aí e entender como é que funciona isso na prática. Então, o exercício diz o seguinte, que um atleta, ele vai participar aqui de uma ultramaratona. Ultramaratonas são competições bem mais longas do que a maratona. No caso aqui é uma ultramaratona de 50 milhas, que corresponde a aproximadamente a 80 quilômetros, tá? Que terá duração aproximada de 8 horas. Então, esse sujeito aqui, a expectativa é que ele gaste 8 horas para cumprir esses 50 quilômetros, tá bom? Aí, durante um treino teste, feito com duração de 3 horas, em condições climáticas semelhantes ao do dia da prova, foram coletados alguns dados dele. E aí pede para calcular as taxas que estão aqui nessa tabela aqui e fazer uma orientação para ele em relação à hidratação, considerando que esse sujeito ainda tem 3 meses, ou seja, a prova é daqui a 3 meses. Então, eu vou ver como é que está a situação dele agora e passar alguma orientação para que ele, no dia da prova, esteja em condições melhores e faça uma reposição melhor do ponto de vista hídrico, tá? Então, esse sujeito, antes de fazer esse treino de 3 horas, ele pesava 71 quilos. No final do treino, ele estava com 68,5 quilos. Ou seja, houve uma redução aqui de 1,5 kg. Só que durante o exercício ele conseguiu, né, durante essas 3 horas, ele conseguiu ingerir 1.200 ml, ou 1,2 litros, tá? E aí, está se pedindo aqui para calcular a taxa de sudorese. A taxa de sudorese é a diferença, né, da massa corporal, delta VMC, mais a ingestão de líquidos que ele fez, dividido pelo tempo. Depois, a taxa de ingestão de líquidos, que é o total de líquido que ele ingeriu pelo tempo de atividade, né? Então, quanto que ele ingeriu por hora? Aqui a gente já está vendo, 1.200 foi em 3 horas, eu quero saber quanto que ele ingeriu por hora. Aqui a desidratação, que é a variação da massa corporal, né? O peso inicial menos o final, dividido pelo peso inicial, e aí multiplica-se por 100 para achar o valor em porcentagem. E depois a reposição de líquidos, que é a ingestão total de líquidos, no caso que foi 1,2, e a perda total vezes 100, ou seja, do líquido que ele perdeu, quantos por cento ele está repondo, tá? Aí eu fiz aqui os cálculos, então, primeiro, taxa de sudorese, ó, peso inicial menos peso final, mais o que ele ingeriu, aí eu tenho que transformar isso aqui de ml para litros, tá? Porque eu vou dar o resultado em litro, e dividido pelo tempo, que foram 3 horas. Então, 71 menos 68,5 dá 1,5, mais 1,2, 3,7, dividido por 3, deu 1,23 litros por hora. Então, esse sujeito aqui fazendo esse treino aí, a taxa de sudorese dele foi 1,23 litros por hora. Então, esse é o meu valor de base dele. Então, durante a competição lá, qual que é a quantidade máxima, perdão, de líquido que ele deveria ingerir por hora? 1,23, porque esse é o valor que eu tenho de referência para ele. Aí eu vou calcular aquela taxa de ingestão de líquido. Então, ele ingeriu ao longo do treino 1,2, o treino durou 3 horas, então ele ingeriu 0,4 litros por hora. Então, o que eu já vejo aqui com esses dois valores? Ó? Que ele perde 1,2, tá? Estou arredondando aqui, e repõe 0,4. Então, está uma reposição ruim
né? Muito longe do que ele está perdendo. Ok, vamos ver o que foi a desidratação dele. Então, a desidratação, a variação da massa corporal, 71 menos 68,5, né, que deu 2,5, tá? Dividido pelo peso inicial, que é 71, vezes 100, deu 3,5%. Então, nesse treino de 3 horas, com essa ingestão que ele fez aqui, a desidratação final dele aqui foi 3,5%, tá? E aí eu fiz aqui uma desidratação projetada, ou seja, se ele desidratou 3 horas, 3,5% em 3 horas de treino, só que a competição dele vai durar 8 horas, se ele não mudar nada, continuar nesse mesmo esquema aqui, fazendo essa mesma ingestão, qual seria a desidratação final dele lá na competição? Então, eu peguei aqui o 3,5, tá? Dividi aqui por 3 e multipliquei por 8 para achar aqui os 9,3%. Então, ao todo aqui, ele perderia, né, 9,3% de massa corporal ao final da competição, ou seja, que é muita coisa, né? Se ele não mudar nada, a perspectiva para ele é uma perspectiva ruim, tá? Porque ele está desidratando muito, porque a reposição dele está muito ruim. E aqui a reposição, quantos por cento que ele está repondo o que ele perde? Ele repôs 1,2, né? Perdendo aqui 1,23, tá? Por hora, né? Como foi 3 horas de exercício, 1,23 vezes 3, então você tem que multiplicar aqui para achar a perda total de líquido. Isso representou 32,5%, ou seja, de cada 100 ml que ele perde, ou de cada litro que ele perde, ele só repõe 32,5%. Esse valor aqui você pode achar aqui também, ó, se você dividir o que ele está ingerindo por hora pelo que ele está perdendo por hora, você vai achar exatamente esse valor aqui também. Aqui a gente só usou o valor total, né? O valor total ingerido durante o treino e o valor total perdido durante o treino, mas a relação é exatamente a mesma, tá? Aí, esse sujeito, então, a gente está observando aqui que ele está com a reposição ruim. Então, pede aqui para você dar uma orientar. Então, que orientação que você vai passar para ele? Olha só, faltam 3 meses, tá? 3 meses para a competição. Vamos pensar em aproximadamente 12 semanas. A reposição dele está ruim. 0,4 litros por hora em relação ao que ele perde está ruim. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que falar com ele é que ele precisa de aumentar. E o ideal provavelmente, ele vai estar fazendo isso daqui ó, há muito tempo. Isso aqui é o hábito dele. Então, o ideal é que a gente faça uma progressão lenta. E a gente tem tempo para isso, né? O que eu faria no caso desse sujeito aqui? Ó? Como ele tem 3 meses, eu pediria a ele, para a partir de agora, aumentar 50 ml por semana, que é um volume pequeno, muito fácil do sujeito se adaptar. Então, por exemplo, na próxima semana, eu peço para ele, a cada 1 hora de treino, eu quero que você consuma 450 ml de líquido. Na semana seguinte, passa para 500. Na outra, para 550. Se ele conseguir progredir, vamos imaginar que ele tolere bem esse planejamento, porque se ele pode chegar para mim e falar, ó, cheguei em 600 ml, estou conseguindo aumentar mais não, está ficando pesado para mim, está difícil. Aí eu vou ter que parar ali, esperar um tempo, ele se adaptar e depois tentar aumentar de novo. Mas vamos imaginar que durante 8 semanas ele consiga aumentar sempre 50 ml, tá? Se ele fizer isso em 8 semanas, ele passa de 0,4 para 0,8. E aí dá uma melhora muito expressiva para ele, né? Aí com 8 semanas, pensando na competição, vai estar faltando mais ou menos 4 semanas, 4 a 5 semanas para a competição. Nesse caso, o que eu faria? Eu já me daria por satisfeito, porque aí ele vai terminar a prova aí com um pouco mais de 3% de desidratação, com a prova desse tamanho aí tá ótimo, tá? E o que eu faria com ele? Eu falaria com ele para não aumentar mais e manter o volume, ou seja, manter essa reposição de 0,8 nas próximas semanas antes da competição. Por quê? Porque eu quero que ele consolide esse volume. Eu quero que agora ele mantenha esse volume para deixar o corpo dele bem adaptado a esse volume. Não quero que ele fique aumentando mais. A não ser que ele faça, não, tá tranquilo demais, eu sei que eu dou conta de tomar mais. Eu falo, então vamos aumentar mais um pouquinho.
mas eu preferiria que ele consolidasse esse volume, até porque os treinos deles vão ser treinos muito menores do que a competição em si. Ele vai treinar 1 hora, 2 horas, 3 horas, a competição é 8 horas sem parar. Então, eu não sei no longo prazo se ele vai conseguir manter realmente uma ingestão de 0,8 como seria o esperado, baseado no que a gente está planejando para ele. Mas que dá e que ele consegue aumentar isso em algum grau, aumenta. Qualquer quantidade que você conseguir aumentar para esse sujeito já tem valor, porque você já está diminuindo a perspectiva de desidratação desse sujeito. É lógico que quanto mais a gente se aproximar do valor que ele perde, melhor ainda vai ser, mas tem que ser de uma maneira gradual e o sujeito tem que se sentir confortável com aquilo ali. Lembra que é uma corrida, quando você corre, você tem, né, o impacto mecânico dos seus pés batendo no chão o tempo todo e você tem o seu corpo balançando para cima e para baixo, para cima e para baixo. Se esse estômago ficar muito cheio o tempo todo, esse sujeito tende a ter desconforto. E muitas vezes vai ter problema e às vezes tem que diminuir o ritmo na prova, e aí você atrapalha o resultado do sujeito. Ele tem que estar bem adaptado. Essa questão da adaptação, ou seja, do sujeito, inclusive ter, até do ponto de vista psicológico, ele ter confiança do que ele vai fazer na competição, é uma coisa que funciona, que ele está adaptado, é importante para ele. Porque senão às vezes dá errado, tá?